de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, irmão Ricardo, para falar com vocês aí agora. Boa noite, Brasil, boa noite, nações, né? Hoje eu tive um dia corrido, né? Eu tive que resolver os negócios no médico e acabei, eu fui trocar um cartão meu do Sul de Saúde, mas infelizmente cheguei lá para trocar o cartão que não era o meu, né? Que era de outra pessoa, era de uma menina, chamada Esther, mas não é minha filha, minha filha chama Esther também, né? De menor de idade. Mas cheguei lá, infelizmente o meu cartão não achei mais, né? A menina fez a confusão lá no hospital, né? E acabou eu ficando sem meu cartão de saúde. Agora eu tenho que fazer outro. Mas ela vai passar o e-mail lá pro posto que eu faço esse cartão, para poder confirmando que perdi lá e fazer outro, né? Que foi erro dela, não foi erro nosso. Eu fui meio negligente, não olhei também se o cartão era realmente o meu, né? Eu tava doido para poder chegar em casa, então coloquei na bolsa e vim correndo para poder chegar em casa, acabando que eu só descobri no sábado, era sexta-feira e já era tarde demais. Infelizmente eu fiquei sem cartão. Mas eu tenho outro cartão velho lá, vou tentar ir no posto com o mesmo endereço, ver se é válido. Eles colocam grampia lá o negócio do SUS atrás, né? Com um cartãozinho preto, para poder eu fazer as consultas. Se não for, vou ter que fazer outro cartão amanhã, infelizmente. Né? Eu tava precisando de dar uma limpada nesses dentes, fazer extração, que mais para frente, se Deus quiser, eu quero arrumar esses dentes. Eu não quero ficar desse jeito. Eu não era assim antigamente, né? Quando eu tive aí depressão, problemas psicológicos, então eu deixei de cuidar de mim. Por isso que eu tenho esses dentes assim faltando, né? Depressão, essas coisas acabam com o ser humano. Então isso acabou comigo, né? Eu tava nem cuidando de mim mais, né? Eu tava desleixado. Então agora eu quero cuidar de mim, da saúde bucal, né? Da saúde física, mental, né? A psicológica tá boa, graças a Deus, né? Então cuidar de mim, mais de mim, né? Então, gente, toma cuidado, gente, com o trânsito, né? Eu tô falando sempre aqui, tá dando muito acidente, né? Porque eu faço pesquisa no Quai, né? Para poder, eu vejo ali filmes evangélicos, faço pesquisa, né? Fico estudando, lendo a Bíblia, né? Então eu faço pesquisa e vejo muito acidente, né? Toma cuidado com essa imprudência, essa correria, né? A rodovia foi feita, mas não foi feita para muitos carros na época dos militares, né? Na época dos militares que comandavam o Brasil. Depois que veio a famosa democracia, que não é democracia hoje é roubalheira, né? Então os militares que fizeram a rodovia, e não fizeram a rodovia totalmente duplicada. Alguns trechos são rodovias federais. O que é rodovia federal? Rodovia federal, para quem não sabe, que no menino hoje não sabe, rodovia federal é rodovia duplicada, né? 4, 5 faixas, num fluxo só, né? Só de uma mão. E a rodovia estadual não, é de fluxo oposto, vai e volta, né? Então a rodovia é muito apertada, né? Ela é 3 metros cada lado, 3 metros e pouco, total tudo dá uns 6 metros e pouquinho a rodovia. Então ela é muito apertada, então não brinca com trânsito, né? Não fica correndo muito, com carro pequeno, com moto, né? Caminhão, carreta, porque são veículos perigosos, gente, né? Tudo é perigoso. Até uma bicicleta hoje em dia é perigoso, né? Se você vacilar, você cai aí, pá! E você pode ir até a óbito, né? Bicicleta também é perigoso, não tem motor, mas é perigoso, né? Um excesso de velocidade aí, um morro correndo muito, né? E você ali, Deus não deixa acontecer, perder o freio, você vai bater num carro, num caminhão, qualquer coisa, e você pode ir a óbito. Então não vacila, não brinca com o trânsito, né? O trânsito é a arma muito perigosa, né? Porque é muito carro, é muita carreta, é muito ônibus, muito caminhão. A nossa malha viária do Brasil, quem não conhece malha viária, que os antigos conhecem que é malha viária. Malha viária é rodovia, gente, é rodovia, né? Então chama malha viária, que é rodovia. É a malha, que é comprida, é extensa. Então é rodovia. A nossa rodovia brasileira não está aguentando comportar tanto carro, tanto caminhão, tanto carreta. Por isso que dá muito aí, da erosão da rodovia,
dá muitos buracos na rodovia por causa de quê? Veículos altamente pesados e perigosos, né? Nós temos a carreta aí de 30 metros, né, que é a maior de todas. Tem outra acima dela que é a Centopeia, mas ela não anda muito em rodovia, né? A Centopeia é uma carreta de mais de 400 pneus, né? Ela tem 120, 130 metros de comprimento, né? Maior carreta do Brasil, mas ela não anda muito em rodovia. Só no caso de uma carga especial que ela vai rodar, né? A carreta rainha do Brasil é ela, né? Depois que vem a 30 metros, né? Aí vai só caindo a decomposição, vai para 26 metros, 25 metros e vai caindo, né? Bitrem normal e carreta normal. Mas a maior carreta, sem ser a Centopeia, que ela é de 300 400 pneus, a 30 metros, né? É 70, 80 toneladas, né? Então o asfalto não está aguentando esses veículos, né? De vez em quando dá erosão, dá asfalto aí estragando, né? Porque é obra mal feita também, e peso de normal, e peso de carga, né? Então por isso que por isso que a gente tem que olhar a rodovia, tomar cuidado, andar devagar na rodovia, né? Qualquer irregularidade ou imprudência do motorista ali, ultrapassagem perigosa, né? O cara tá desenvolvendo velocidade, chama a polícia militar rodoviária ou a polícia rodoviária federal. Para quê? Porque esse cidadão não cometa aí um crime de trânsito, né? De matar pessoas, porque carreta é perigoso, caminhão é perigoso, carro também é perigoso, né? Mas os veículos grandes são mais perigosos ainda, né? Porque quando perde o freio ali, é só Jesus na causa, né? Se tiver aqueles lugar que para ali, que as bolinhas, né? Que é tipo uma piscina, que eles fizeram há pouco tempo agora, beleza, vai parar ali, vai ter danos na carreta, mas não vai morrer ninguém, né? Só perda de materiais ali, e o cara depois arruma a carreta. Mas, e se não tiver aquilo, né? Descendo a BR aí, né? O trânsito tá engarrafado, muito carro, muito caminhão, o que vai acontecer? Vai passar em cima dos carros, né? Vai bater em outros caminhões, né? Vai ter os impactos, o prejuízo, né? Muito grande, fora que pode perder a vida e tirar a vida também. Lá no Barreiro aconteceu isso na Via do Minério, né? Uma carreira desceu com tudo na Via do Minério e o trânsito está todo parado, matou um bocado de gente, né? Eu não sei qual ano que foi, né? Que lá na Via do Minério dá acidente demais com carreta, dá acidente demais. Então toma cuidado, gente, né? Eu tô falando porque eu tô vendo muito isso. E também, gente, também pratica esporte, né? Anda de bicicleta, vai fazer uma caminhada, né? Para você não ficar com depressão, faz uma caminhada, anda de bicicleta, né? Não é proibido praticar um esporte, não. É saúde mental para o corpo, para a mente. A bike é uma das melhores, porque de quê? Mexe com todo o sistema imunológico do seu corpo, né? Você vai ali andando ali, o corpo vai, a coordenação motora do corpo, ela vai se desenvolver melhor, né? E atividade é bom para a saúde, né? Praticar bicicleta é muito bom, né? Então pratique esporte também, né? Andar de bicicleta é muito bom para a saúde, né? Isso aí também você consegue, a pessoa também não consegue nem ficar ir para a obesidade, porque queima muita caloria, né? A bicicleta queima caloria demais, queima mais caloria que a academia, né? Porque você tem que pedalar ali, fazer força com o pé, né? Para o pedal ali, para poder ela ganhar velocidade e render velocidade, né? Que é muito pouco, mais rende, mas aí você queima caloria. Aí não tem como a pessoa ficar obesa, né? Obesa, gente, não é que a pessoa quer ficar obesa. Não, obesa, gente, porque calorias que a pessoa come, né? Hambúrguer, pizza, carne gordurosa, isso que faz a pessoa engordar, né? Comida pesada aí, né? Então faz a pessoa engordar. Ali a pessoa vai só engordando, só engordando. Mas a pessoa não engorda porque quer, não, gente. Aquilo lá, porque vai comer coisas, essas coisas muito fortes, né? Que tem muita proteína animal também e proteína normal, né? De química. Então isso faz a pessoa engordar, né? Engordar ali. Mas não é que a pessoa quer ser gorda. Aquilo lá é porque essas comidas fortes, né? Que faz engordativa, né? Então pratica esporte, exercício, né? Faz caminhada. Isso não é proibido não, gente, né? Por quê? Você vai cuidar da sua saúde, do corpo, né? E o corpo vai
te retribuir melhor. Você vai ter mais ânimos para poder caminhar a pé. Você andar de bicicleta vai ter mais ânimo para poder andar lugar longe, quando você mora na capital. Você vai ter ânimo para tudo. A bicicleta é melhor metabolismo, desenvolver a pessoa. Eu já andei muito de bicicleta no meu passado e desenvolvi muito meu metabolismo, né? E andava aí 120 a 150 a 200 quilômetros. Já andei muito, né, quando era novo. Vou até praticar de novo, estou precisando, né? Estou meio enferrujado para poder andar. Eu ando muito pouco de bicicleta, então eu vou praticar um pouquinho mais para poder meu corpo desenvolver mais, né? E tomar algumas vitaminas que tenha carboidrato, que não faça engordar, né? Agora eu vou na palavra do Senhor. Aqui, gente, eu vou falar em Ezequiel 34, né? A profecia contra os pastores infiéis de Israel. Tá falando aqui, gente, daquela época e os dias de hoje. A Bíblia só não fala dos falsos profetas de antigamente. Fala os de hoje também, né? Essa Bíblia foi fundada, a palavra lei, né, que Simão fala, que antigamente realmente não era a Bíblia mesmo, não, né, Simão? Verdade. A Bíblia veio de uns anos pra cá que veio a Bíblia. Onde está escrito aí mesmo aí? Né? Não era a Bíblia. A própria palavra está escrita. Né? Era a lei, né? A lei de Moisés, a lei, né? Então era a lei, né? Tábuas da lei, né? Era ali os manuscritos, né? Que os escriba escrevia cada obra que era realizada, tanto faz em Israel ou fora de Israel. O escriba acompanhava ali os apóstolos e ia escrevendo cada obra feita, né? Então faz de cura, né, de libertação da pessoa endemoniada, né, o paralítico. Então tábuas da lei, né? Então os escribas escreveram a Bíblia, quer dizer, a Bíblia não, a tábuas da lei, antigamente a Bíblia veio uns tempos para cá. Então ela foi, a tábua da lei foi crescendo, né? Porque a palavra do Senhor também era grande, ela foi crescendo em mais e mais, que cada apóstolo de Deus deixou, a Espírito Santo de Deus, Jesus deixou ensinando cada um, porque quando ele partisse, os apóstolos ficassem no lugar de Jesus, né, que Jesus ia partir para agora, e ele sabia que ia partir. Então Jesus preparou eles para poder ficar no lugar dele, né, que sabia que mesmo vivendo no Evangelho, ou morrendo por causa do Evangelho, eles não iam negar Jesus. Então por isso que Jesus deixou cada apóstolo, não só também por a pregação, a palavra do Senhor, mas também eles também ser escritos na Bíblia Sagrada, né? Que é a palavra do Senhor, né? Que nós falamos Bíblia antigamente, né? Eu até estou aprendendo com o pastor Simão também. Eu também não sabia que era tábua da lei. Também examino também, estou lendo realmente tábuas da lei, né? Os manuscritos, né? Eles faziam aquele papel grandão assim, pérgamo, e escrevia ali em hebraico a obra feita, né? Cura do paralítico, né? O cego de Jericó. Então eles faziam ali os scripts, né? Escrevia ali hebraico, né? As tábuas da lei. Então quando os apóstolos eles foram mortos, né, e torturados, os reis ali maus, né, os falsos profetas, os antibíblicos, o anticristo, a Bíblia grandona ela foi extinta, ou seja, ninguém no mundo tem essa Bíblia, né? Se existir, ela deve valer trilhões e trilhões, mas ninguém no mundo tem essa Bíblia mais. Só vão ver essa Bíblia quando nós chegar no reino dos céus, né? E o Espírito Santo de Deus vai mostrar muita coisa, né? As obras dos apóstolos, a obra de Jesus, como ele foi crucificado, o que ele sofreu nessa terra, o que ele viveu, né? Então ele vai mostrar mais muita coisa, né? Nós vamos aprender mais coisa com o reino dos céus. Aqui nós estamos aprendendo um pedacinho do pérgamo, do manuscrito, né? O pérgamo, gente, é aquele rolo de papel, assim enrolado, que vai escrevendo e coloca ali as suas obras. Então cada apóstolo ali andava com escriba, né? Que escrevia as suas obras, né? O pérgamo, né? Então depois, uns anos para cá, que veio a Bíblia, né? Bíblia. Então nós hoje conhecemos como Bíblia, mas antigamente a tábuas da lei, né? Os manuscritos, né? O pérgamo, né?
que eles escreviam ali, cada obra que eles faziam em cada cidade, vilarejo, né? Porque os apóstolos também, gente, viajou muito, né? Eles viajavam de barco, ia até certo vilarejo, pregava o evangelho, né? Curava as pessoas, né? Expulsava demônio também, né? Eles continuou a obra que Jesus partiu para agora e deixou para eles. Porém, Jesus ensinou ele antes. Jesus ensinou antes porque Jesus sabia que ele ia partir, né? Porque ele quando veio à terra, ele sabia que não ia ser fácil pregar o evangelho com o povo dividido naquela época. Imagina hoje, né, esses falsos profetas aí pregam um monte de heresia, falam um monte de mentira, não leem a Bíblia. Igual tem um rapazinho aí, não vou falar o nome dele, não já sabe, né? Ele fala um monte de mentira, um monte de heresia ali, falsas revelação, mas ele não examina nem a Bíblia. Ele mesmo confessou que nem a Bíblia ele lê direito, né? Ele é um charlatão. E tem a outra também aí também, né? Que é esse menino novo, né? Então fiquei o quê? Brincando com a palavra do Senhor, né? Curtindo aí, comprando aí, arrumando o dente, o dentinho é tudo arrumadinho, né? Fez um resinado lá, cabelinho passado na régua, a outra tava passeando, como é que chama? Jet ski, andando de iate, com o dia do povo, né? E brincando com a palavra do Senhor, né? E indo para caminhos que eles mais tarde vão se arrepender, né? Que quando chegar a velhice a partir, é certo de conta com Deus. E quando chegar o cedo de conta com Deus, não tem esse, não tem aquele, gente. Porque é Deus que fez o mundo, Deus que fez tudo. É Deus que fez as galáxias. Porém, ele fez o planeta Terra. Ele andava sobre a Terra. Ele gostava da Terra, que ele criou. Então ele andava nas águas, né? Em Gênesis ali, ele andava sobre as águas, né? Porém, ele criou os primeiros bichos, né? O primato, que é macaco, e criou ali também o dinossauro. Mas, porém, ele viu que o dinossauro ia matar muita gente, né? Ele ia devorar muita gente. Então ele destruiu o dinossauro, mandou a chuva de meteoro, acabou com o dinossauro. Porém, criou Adão e Eva. Mas Adão e Eva pecou, comeu a maçã, né? Que a serpente mandou ela comer, né? Que teria vida eterna. E pecaram ali. Ali que veio o fruto do pecado do mundo, né? Então, gente, então Jesus ele falou, tem que voltar à terra, né? Porque o povo lá embaixo está dividido, né? Então Jesus voltou como uma criança gerada, né? Barriga de uma mulher. E veio, né? E cresceu ali, e começou ali a pregar o evangelho, né? Um homem cheio de poder, né? Cheio de unção do Espírito Santo, né? Ele curava as pessoas, né? Ele curava, ele expulsava demônio, ele fazia paralítico andar, né? Fez muitos milagres, milagres que muitos deles não estão aqui na Bíblia, né? Essa Bíblia é faltosa, né? Por que ela é faltosa? Porque os apóstolos, quando morreu, a Bíblia foi a Bíblia grande, a Bíblia na palavra, né? Que é a tábua da lei, que eu também tenho erro, eu acostumei a falar a Bíblia, né? A tábua da lei, ela foi reduzida, né? O manuscrito foi reduzido, né? Então isso aqui está muito faltoso mesmo, né? Porque Jesus viveu 33 anos. E 33 anos Jesus ele pregou o evangelho para o mundo todo. Todas as nações Jesus rodou. Todas elas, né? Então cada país que ele rodava, nação que ele rodava, era ali um manuscrito feito. Era um manuscrito feito. E 33 anos dá muito manuscrito. Então essa Bíblia está faltosa. Realmente está faltosa, né? Então nós não temos conhecimento da Bíblia, a grandona, mas nós temos essa que é pequena, né? Vou ler aqui agora. E veio a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, dizem aos pastores que o Senhor Jeová e os pastores de Israel apacentam a si mesmo, e não apacentam os pastores as ovelhas. Comeis as gorduras e vestir de lã, degolas cevados e apacenta as ovelhas. Por que Jesus foi contra
os pastores de Israel? Porque eles estavam ali gloriando a eles mesmos, né, vestindo aquelas roupas cara, né, purpúrea, aquelas roupas feitas com bicho do mato, né, que ninguém, né, qualquer um podia comprar, e eles estavam nem aí para a palavra do Senhor, né, Jesus já estava repreendendo eles, né. Então vou ler aqui de novo. Vou ler com o 4. A fraca fortaleceram o doente, não curaste a quebrantada, ligaste a desgarrada, tomais prazer e buscai e dormir, sobre ela o rigor da dureza. E assim espalharam já veio o pastor e ficaram ao pasto, todas as feras do campo, por conta espalharam. Minhas ovelhas andam desgarradas, tá vendo? As ovelhas do Senhor andavam desgarradas. E todos os montes, todos outeiros, minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, tá vendo? As ovelhas do Senhor por toda a face da terra. Ovelhas somos os cristãos, gente, que creem em Jesus Cristo. Então, chamar de ovelhas, né? Sem haver, procure, nem quer e busque. Portanto, os pastores ouviu a palavra. Viu, diz o Jeová. Minha ovelha entregue a rapina vieram civil passo. E feiras do campo, né? E os pastores procuram minhas ovelhas. E apacenta a si mesmo. Apacenta as minhas ovelhas. Portanto, os pastores, a palavra do Senhor diz, o Senhor Jeová, estou contra os pastores. Tá vendo aqui? Jesus já estava contra os pastores naquela época. Que demandarei minhas ovelhas à mão, deixando apacentar ovelhas. Apacento, os meus livrarei as ovelhas da boca, servirão do pasto. Porque o Senhor Jeová curar minhas ovelhas, buscar eu passo. E rebanho, que está no meio das ovelhas. Dispensa sim, buscarei as ovelhas. Farei todo lugar onde espalhar a nuvem da escuridão. Tirarei o povo, farei diversos países, trarei a sua terra e apacentarei os montes, Israel, correntes, todas habitações. E bom passo apacentarei os montes de Israel, e sua malhada, deitão-se a malhada, pastão-se o gordo. Monte Israel, apacento minhas ovelhas, e farei repousar o Senhor Jeová. Busquei o desgarrado, trazei a quebrantar, ligarei a enfermo, torcerei a gorda, distribuirei o juízo, e vós as ovelhas julgarei o pequeno gado entre os bodes, caso basta pastar e o resto de vós. As minhas ovelhas foi vosso bebê turvado aos pés. O Senhor Jeová, gordo ou mago, viço ao lado, ombro empurrões, azoneia, né, que espalhar levarei as ovelhas do gado, né, e apacentará o meu Davi, apacentará se virá o pastor, se virei a Deus, servo Davi. O Senhor diz, farei elas conserto, acabarei a besta ruim, a terra habitarão deserto, e escuridão dos busque, e lugarei do redor outeiro, de bênçãos o campo e a terra, novidade, saberão que sou o Senhor, quando harás livrar-se da quais a rapina, gentil da besta da terra, nunca mais comerás habitação, segura, ninguém haverá espante, levantarei a plantação, renome, serão sumidos a terra, e os gentios saberão que sou o Senhor, Deus da casa de Israel, pois minhas ovelhas, o pasto, homens, sou o vosso, disse o Senhor Jeová. Então, gente, aquela época já tinha pessoas ali que se vangloriavam, né, se achavam achavam grandões, mas porém o Espírito Santo de Deus estava incontente com aqueles pastores daquela época, né, as suas pregações, né, as suas revelações, não estava com a palavra do Senhor. Então o Senhor repreendeu aqueles pastores, né, porque estavam se vestindo de lã, de púrpura, né, aquelas roupas medieval caríssimas, né, que não qualquer um podia comprar, mas as ovelhas estavam de qualquer maneira, ia na igreja, mas não estava recebendo ali o Espírito Santo. Então estava muito bagunçado o evangelho, né, em Israel, né. Igual o dia de hoje você vê em um monte de igreja, mas você não vê Espírito Santo mais. Hoje mesmo eu estava conversando com o irmão, ele também foi da Assembleia, esse irmão conhece, meu irmão Ferdinand. Hoje eu estava conversando com ele, e ele falou assim, Assembleia, eu falei assim, a Assembleia
Na época pastor Pedro Marques era boa, né? Era muito boa, né? Mas depois que o pastor Pedro Marques desceu a sepultura, a Assembleia hoje virou uma bagunça, virou uma Jezabel, um rebu, né? As irmãs lá da Assembleia estão andando, algumas lá estão andando cabelo até pintado. Antigamente não tinha isso, né? E estão andando de qualquer maneira. Então não está mais legal. A Assembleia virou de missões, né? A Assembleia sempre foi Madureira, virou de missões. Então tá uma bagunça, tá uma desordem. Muitas pessoas se desviou da Assembleia, né? Por causa de quê? Porque antigamente tinha o Espírito Santo de Deus na igreja. Tinha os pregadores, verdadeiros pregadores, oficiais da palavra do Senhor. E a igreja ela ficava cheia, né? Cheia do Espírito Santo e cheia de pessoas. Então era muito gostoso. Fora isso que a Assembleia também fazia as caravanas, né? Ia para cada campo, né? Ia para Viçosa, ia para Alvinópolis, ia para a região, ia para cima, para lá de Mariana. Então a Assembleia antigamente era muito boa, né? Nós não ficava só aqui, nós ia para outros campos, né? Que pertencia à Assembleia. Então nós ia levar a palavra do Senhor. E era gostoso aquela época, né? Que era espiritual a igreja, né? E eu estava novo convertido, mas era a igreja espiritual, né? Se sentia o Espírito Santo. Quando falava uma palavra ali que o irmão Washington pregava a palavra, parecia que você via o inferno estremecia, que saía até suor daqueles dois jovens, né? Um partiu para a glória, o outro está aí caminhos errados, né? E depois que o irmão morreu, seguiu caminhos tortos, né? Mas era gostoso aquela época, né? Que chegava ali o irmão Washington e irmão Anso pregava ali a Assembleia toda. E todo mundo abaixava a cabeça, porque é o Espírito Santo de Deus falando com a igreja. E nós ouvia, né? Chorava, todo mundo chorava ali. Primeiro amor, nós andava na chuva, andava na lama, não tá nem aí que o mundo tava acabando, tava tendo enchente, nós ia para a igreja de qualquer maneira, né? Porém, nós andava aí quase uma hora a pé e todo molhado e chegava para a igreja. E era gostoso aquela época a Assembleia. Falei, a Assembleia hoje não é mais o que era antigamente, né? Eu passo só na porta, hoje não tenho mais desejo de entrar lá dentro, né? Não tenho, né? No meu coração não tem desejo, né? Então hoje acabou, né? Então estava conversando com ele foi no campo da Assembleia, lá no Alvinópolis. Aí ele falou comigo, os campos tá melhor do que as igrejas grandes tradicional, que só dinheiro. E os campos, o povo é mais espiritual. Realmente é espiritual mesmo, né? Os campos, eu fui pouco tempo ali, no Pontal, na Assembleia, fazer uma visita e vi o Espírito Santo trabalhar naquela igreja. Eu fiquei maravilhado com aquilo, né? Os campos pequenos são mais espirituais mesmo. E ele tá falando, né? A igreja hoje, grandona, tradicional, é só dinheiro, né? A Assembleia hoje de Ponte Nova é uma que mais arrecada dinheiro aqui. Em Ponte Nova é a Assembleia, né? Ela ganha de todas as igrejas, né? Então, hoje não tem mais a palavra do Senhor. O negócio deles é dinheiro, né? Ela se corrompeu, né? Não é mais nem Assembleia Madureira, hoje é de missões, né? Bagunçou tudo. Então hoje eu não passo, só passo na porta, mas só olho assim e abaixo a cabeça, fico triste, né? Igreja que era boa hoje, infelizmente, caiu em decadência, né? Não só a Assembleia, mas outras igrejas aí também, né? Que hoje tá bagunçado, né? E tá igualzinho esses falsos profetas de igreja grande aí, aquelas que o cidadão aí tem que aquele helicóptero de 14 milhões de reais, tem aquela mansão, vive a vida de luxo, fala aquelas mentiradas, aquela heresia, né? É um opressor, né? Oprime as pessoas, fala que a pessoa não der o dízimo, vai para queimar no inferno. Então, tá uma vagabundagem danada. Então, por isso que eu hoje desliguei de muitas igrejas de fora, né? E estou vendo uma pessoa saindo da igreja. A própria prima do irmão aqui, né? A prima dele, ela adquiriu, saiu da igreja para quê? Começou a ter briga verbal na igreja, né? Como a igreja que é do Senhor vai ter uma briga verbal por cargo, né? E ela saiu, falou, não, hoje não tá, hoje acabou as igrejas, né? Tá uma bagunça, então saiu fora porque de quê? Não tá vendo o Espírito Santo trabalhar, né? E o irmão tem que ser unido com o outro, não tem que brigar por cargo e liderança não, né? A cargo e liderança quem pode dar a pessoa, primeiramente, tem que ser do Espírito Santo de Deus para poder aquela pessoa receber aquele cargo, né? Então não adianta a pessoa brigar, eu quero isso, quero aquilo, né? Nós estamos a fazer a obra do Senhor, né? Não estamos a brigar por cargo.
Eu não estou aqui para brigar por cargo nenhum, não. Nem liderança, eu não quero isso. Né? Para mim, a minha vida por enquanto, não. Né? Nós estamos para fazer a obra do Senhor, pregar o Evangelho. Então hoje a igreja está muito bagunçada aí fora. Né? Que eu já fui em muita igreja, gente. Eu já fui muito em BH. Muitos e muitas. E senti um vazio danado. Uma tristeza tremenda. Falei, na porta não passo mais. Porque não tem nada de Espírito Santo nessas igrejas. Né? Tem igreja que está pregando até prostituição. Vocês não sabem. Está pregando até prostituição. Eu já fui. Né? Por isso que a gente hoje fala aqui para vocês abrir seus olhos. Né? Agora eu vou ler para vocês aqui, gente, em João 5. A cura do paralítico de Betseda. Né? Depois disso havia entre os judeus, subiu a Jerusalém, ao próximo à porta das ovelhas, ao tanque chamado um hebreu Betseba, quem 5 alpedes. Neste jazida a multidão, enfermos, cegos, mancos, recitados, esperando o movimento das águas, quanto o anjo descia acerto ao tanque, agitava as águas, e o primeiro ali descia, depois o movimento das águas sarava qualquer enfermidade que tivesse. E ali o homem havia 38 anos e achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado, sabendo que estava neste estado havia tempo, e disse-lhe, fica são, enfermo. Né? Não tendo homem algum, quando a água agitava, portanto, o tanque, mas quando vou descer, outro antes de mim. Então, gente, tinha um homem ali paralítico, né? Pé do tanque. Mas ele não conseguia chegar se o tanque. Que a pessoa tem uma paralisia daqui para baixo, ela é difícil a pessoa caminhar, rastejar para chegar a um tanque. Então, toda vez que ele chegava ali, para chegar ao tanque, já chegava outro e pulava na frente dele. Ele tinha dificuldade de chegar-se ao tanque, né, de Betseda, aquele tanque agitado pelo Espírito Santo de Deus. Mas, porém, Jesus viu aquele homem, né, ele avistou aquele homem e conversou com ele, né, conversou com aquele homem, né, e viu que ele estava querendo a cura, né, querendo a cura ali, né, e que agitava as águas. Então Jesus falou assim, levanta e toma a tua cama e anda. Né? Jesus só com a palavra falou, levanta, toma a tua cama e anda. Aquele homem começou a andar, gente, começou os movimentos do corpo e andar, e pegou a cama e andou, né? Ele creu ali na palavra, mas ele não conhecia Jesus, ele não conhecia Jesus, né? Ele falou, ele até estava reclamando com Jesus ali, não tenho como chegar lá, esse tanto de gente passa na minha frente e pula no tanque, e são curados, eu não consigo, eu sou paralítico, né? Mas ele não conhecia Jesus. Jesus falou, levanta, toma a tua cama e anda, né? Uma palavra que Jesus falou com ele, e aquele homem voltou, voltar ao corpo normal, a sua coordenação motora, né? O corpo ali, o cérebro começou responder o corpo inteiro, né? Coordenação motora vem do cérebro, todo mundo sabe disso, né? É o cérebro que coordena o corpo, né? O movimento do braço, das pernas, da mão, sem andar, vem do cérebro, não é coordenação motora, né? O corpo começa a movimentar. Então aquele homem começou ali a andar, né? E logo o homem ficou são, a sua cama, e partiu, e ali era sábado, gente, era sábado. E então os judeus disseram, aquele que tinha te curado sábado, te lícito levar sua cama, né? Os judeus nem gostou que ele andasse ali com aquela cama, né? Mas ele não soube responder aos judeus que era Jesus, ele não conhecia Jesus, né? Ele reclamou com Jesus, porque Jesus parou e ouviu ele, né? E viu que ele tinha uma paralisia das pernas, né? Ele só movimentava os braços, mas as pernas não, né? E tinha dificuldade aqui para baixo, era morto, né? Então ele começou a andar. Perguntaram, pois, quem é o homem que disse, toma tua cama e anda? Perguntaram ao homem que era paralítico, e que curado sabia que Jesus havia retirado razão, porque não havia naquela multidão. Depois Jesus encontrou ele no templo, né? Ele estava no templo lá, e Jesus passou, ele viu Jesus.
e disse: eis que já está são, não peques, para que não te sucumba o pior. Quer dizer, Jesus falou para ele não pecar, para não sucumbir mais doenças, né? E aquele ano foi anunciado a judeus que Jesus era que curava. Então Jesus curou ele ali, né? Só uma palavra de Jesus: levanta tua cama e anda, né? Jesus curou aquele homem, né? A fé daquele homem, né? Igual eu tava 2018, eu tava em Belo Horizonte, né? Eu tive aqui em Simão, pastor Simão, e tava caminhando BH. Eu queria trabalhar em BH e voltar a BH, mas eu tava aqui e tava orando muito, né? E Deus me deu ali uma revelação de uma jovem cega. E essa jovem, o Espírito Santo falou: vai encontrar essa jovem e ora por ela e conversa com ela, né? E eu fui encontrar essa jovem, né? Essa jovem bonita, jovem branquinha bonita, com todo respeito, e vendendo bombom. Eu tive misericórdia com a jovem, tive piedade com aquela jovem. Falei: oh Deus, cura aquela jovem. É triste ver uma mulher bonita igual aquela jovem, cega das vistas. Eu não tenho esse poder. Então eu orei em casa, gente. Eu orei em casa, busquei ali. O santo me mostrou ali e falou assim: vá até a jovem, ora por ela, conversa com ela e através de você eu vou curá-la. Mas eu não quis chegar àquela jovem, né? Eu falei assim: eu não tenho esse poder de curar. Não, mas sou eu que curo, né? O Espírito Santo falou comigo: sou eu que curo, né? Através de você. Então eu cheguei àquela jovem, orei por ela, né? Comprei uns bombons na mão dela, que ela vendia bombom na rua, uns bombonzinhos caseiros gostosos, e comprei os bombons, eu orei por ela, e falei: a partir de amanhã, não sou Jesus, você vai voltar a enxergar. Então eu afastei daquela jovem, dei tchau para ela e parti para casa me arrumar minhas malas e ir para BH. Mas antes de eu voltar a BH, eu voltei lá de novo para confirmar se realmente estava curada. Cheguei lá perto da jovem e ela estava enxergando, ela ficou assustada. Ô moço, da onde que a igreja o senhor veio? Eu quero essa igreja. Da onde você veio? Eu quero essa igreja. Como é que você conseguiu me curar assim? Eu estou um tempão na Igreja Universal, eu nunca fui curada. Falei: não, foi o Espírito Santo de Deus que pediu para falar para você, né? Orar por você, precisar por você, para você ser curada. Então, através de mim, né, da minha fé, da minha oração, saiu o poder e curou aquela jovem. Porque eu orei aquela jovem, né? Porque eu fiquei triste vendo ela tendo uma pessoa de acompanhante para poder ela andar, atravessar o sinal para lá e para cá, né? Tinha até os olhos esbranquiçados aqui assim. E ela foi curada, né? E ela era da Igreja Universal. Quando ela foi curada, ela ficou assustada. Ela falou: eu nunca vi um poder desse, uma pessoa com as simples palavras me curar. Qual igreja você é? Eu falei: eu não estava ainda firme na igreja, não. Eu estava em BH, né? Então, mas através da minha fé, e eu busquei orando por ela, Deus curou ela, né? Deus curou aquela jovem. E hoje, pela misericórdia do Senhor, ela anda normal, trabalha normal, né? Não precisa de ninguém hoje acompanhar para lugar nenhum. Hoje já tem o namorado dela, né? Que já veio com o namorado. Mas hoje é a mulher que enxerga hoje, né? Enxerga com as vistas, olhos tudo bonitinho. Não tem nenhum problema na vista. Por causa de quê? É pela fé que faz as obras, né? Então, foi pela minha fé, eu orando a Deus ali, que eu fiquei com muita dor com a jovem. O Espírito Santo me atendeu e falou: vá até ela que hoje eu vou curá-la. Mas nem eu também falei: Senhor, mas eu não tenho esse poder, não é eu que curo. Então, através de eu chegar àquela jovem, ela foi curada, ela voltou a enxergar, né? E ela estava com fé, buscando, né? E Deus, o Espírito Santo sabia que ela queria ser curada, e através de mim e a fé lá de cima, ela foi curada, né? Pelas misericórdias do Senhor. Isso é muito gostoso, é muito gratificante quando acontece esse milagre, né? Simão também, ele está orando também, gente, por uma pessoa que está enferma na cama, Rio Casca, né? Essa pessoa também, gente, foi alvo de magia negra, né? Tá barriga inchada. Aquilo não é normal, né? Porque uma pessoa, quando está doente, vem os sintomas, e os sintomas vem semana a semana, meses e meses. Eu também já fui enfermo também. E aqui não é normal, pessoa do nada
já vai ficar com a barriga inchada, né? Aquilo lá é obra de magia negra, mas Simão tá orando por ela, né? Orando também. Nós já tem um testemunho bom hoje. Aí Já saiu da tubulação. Já saiu. Já tá no outro lugar para mandar para casa. Tá mandando para casa. Depois Simão vai falar aqui o que aconteceu, né? Mas eu vi ontem. Esse testemunho bonito hoje. Né? Então eu vou deixar para Simão falar, não eu, né? Que ele orou por ela, né? Então eu vou deixar depois Simão falar aqui. Então, gente, é através da fé, gente, que a pessoa é curada, né? Que nós não tem esse poder. O poder tem Jesus Cristo. Mas ele, Jesus, usa o deles. Usa o que ama ele, né? Que tem o amor à obra. Né? Eu tenho amor a essa obra aqui. Eu amo essa casa. Aqui é minha casa. Eu me sinto bem aqui, né? Conversar com vocês do Brasil e do mundo, né? Porque a gente fica feliz quando a gente não vem aqui, a gente fica triste, né? Porque é triste. E aí eu não vou em outra igreja, né? Só venho aqui. Não vou. Pode me chamar, me convidar, eu não vou. Não vou não. Não vou não. Porque eles hoje em dia estão brincando com a palavra de Deus. Eles não estão levando nada a sério, né? Amanhã, gente, tem também, gente, sobre Moisés, uma coisa que eu fui estudando ali, foi, né, Espírito Santo também trabalhando, eu descobri mais coisas sobre Moisés. É um lado bom e um lado ruim, né, mas eu descobri de Moisés. Vocês vão ficar até amanhã assustados, né, amanhã na pregação sobre Moisés, né. Então, amanhã vai ser sobre Moisés também, né. E vão saber por que Faraó, quando Moisés foi atravessar o Mar Vermelho, porque Faraó não quis matar Moisés, né? Vai ser uma pregação muito boa, né? Vocês vão aprender mais coisas sobre Moisés, né? Quando ele foi até Faraó, Faraó recebeu, mas de manhã você vai ter a revelação porque que Faraó era um homem de Deus. Moisés já sabia que era um homem de Deus, mas porém Faraó não quis dar fim nele. Que Faraó podia dar fim nele se quisesse, né? Faraó, naquela época, era o homem mais temido do Egito, era o homem mais temido. E todo mundo tinha medo. Se falasse não, Faraó tá vindo aí, todo mundo sair correndo, né? Faraó é terrível. Então, eles vão saber amanhã por que Moisés, Faraó não quis. Simão tá chegando, tem alguém ali, não sei que é não, mas então, gente, Faraó gente, ele respeitou Moisés ali, né? E não quis dar fim em Moisés. Se quisesse, dava fim em Moisés. Amanhã vocês vão saber o real motivo, porque Faraó, duas coisas. Primeiro, Moisés temente a Deus, e outra coisa que eu vou falar amanhã, né? Porque hoje eu estava pesquisando também e descobri também. E pesquisei na Bíblia, gente. Isso não eu não fico só vendo filme evangélico, eu pesquiso, eu examino a escritura, se tem autenticidade com o filme e com a palavra do Senhor. Então, para não falar palavras erradas aqui. Então, eu faço muito estudo. Isso é normal, gente. Que antigamente, irmão Washington, ele fazia esses estudos, sabe como é? Um playback. Ele pegava um playback. Ele pegava um playback ali, gente, e ele estudava para depois ele pregar. E pregava muito, né? Então isso aí já é de muito tempo. Agora vocês vão ler aqui. A natureza da fé, os exemplos tirados do Antigo Testamento. Ora, firme o fundamento das coisas, que esperam a prova, né? Que não vem, por eles antigos alcançarão testemunho. Pela fé, entendendo que mundos da palavra do Senhor, de maneira que aquilo que vê foi feito aparentemente, né?
pela fé ofereceu Deus o maior sacrifício a Caim, né? Quem é que é? Essa necessidade. Nossa. Eu também estou na correria. E, senão eu ajudar, mas estou na correria também. Eu também estou esperando. Precisando de alimento? Eu também falei para ele que eu também estou precisando. Isso aí é meio pesado, né? Então, gente, amanhã vai ter coisas novas para vocês, né? Vai ser sobre Moisés. Vocês aprenderem mais, eu também estou aprendendo, né? Porque antigamente esse livro aqui, ó, eu lia pouco, né? 25 anos atrás eu lia muito pouco. Por causa de quê? A gente ficava muito em banco de igreja. Então a gente não tinha oportunidade. Hoje eu estou tendo oportunidade aqui, né? Então, amanhã vocês vão ter mais, saber mais sobre Moisés, né? É muito importante vocês saber por que Moisés, Faraó ali, ele pagava pau para Moisés, né? Ele não queria de jeito nenhum matar Moisés, mas que ele tinha raiva dos hebreus, dos hebreus, ele não quis matar Moisés, né? Se quisesse matava, né? Mas ele não quis, ele nem aprisionou Moisés ali, né? E deixava Moisés ficar à vontade. Ele até se sentia ali confortável com a visita de Moisés ao seu palácio, né? Que amanhã vai ser uma coisa muito impactante. Vai ter muita pessoa que vai criticar amanhã, mas amanhã eu vou na pregação vai revelar por que Faraó teve ali um zelo, um cuidado com Moisés, né? Porque se quisesse só dar ordem ao soldado dele lá, ele já dava filho de Moisés, mas ele não quis matar Moisés, né? E ele respeitou a Moisés e na casa dele. Mas porém, ele foi um homem de coração duro, né? Coração duro. Ele não quis libertar o povo do Egito, né? Ele não quis de jeito algum libertar o povo do Egito. Mas ele ficava até feliz receber Moisés na casa dele, né? Aí se perguntam por que os dois eram inimigos, né? Não, os dois não eram inimigos, né? Não eram inimigos, né? Amanhã vocês vão saber por que não quis dar fim em Moisés. Se quisesse, você dava fim em Moisés, mas ele não quis dar fim em Moisés. Ele até ficava feliz por Moisés ir na casa dele, né? Ele ficava feliz, né? Ele tinha para receber, mas porém ele confrontava Moisés, né? Ele confrontava Moisés porque ele não queria de jeito nenhum libertar o povo do Egito, né? E teve vários confrontos com Moisés ali, mas Moisés saiu vitorioso. E ele, depois que o povo dele morreu no Mar Vermelho, ele olhou para assim, ó, tu é Deus, né? Ele creu em Deus, mas muito tarde, né? Muito tarde ele creu em Deus, depois que os soldados dele morreram na água, que ele creu em Deus, né? Tanto que ele foi no fronte da batalha, ele foi o último a chegar lá, porque não queria nem lutar contra Moisés, nem entrar no meio dos soldados para lutar, porque ele tinha um carinho muito especial com Moisés. Ele não era inimigo de Moisés e nem Moisés era inimigo dele, só Moisés não queria deixar o povo na mão dele, né? Amanhã vocês vão saber por que Faraó tinha tanto carinho por Moisés na casa dele. Eu descobri hoje, né? Hoje examinei a escritura e com texto bíblico ali, com aquele filme bíblico, gente. O filme bíblico, gente, não é feito de qualquer maneira não, gente. Aquilo lá tem que ter histórias, tem que ter tirado aí de manuscrito, né? Aquilo não é feito de qualquer maneira, né? Se qualquer produtora fazer um filme de bíblico, né?
falando a verdade daquela época, é processada. Então, não pode ser feito de qualquer maneira. Tem que ser estudado perante a Bíblia para poder fazer aquele filme. E a gente também, eu também que prego aqui, é a mesma coisa. Eu tenho que ver aquele filme, né, o capítulo, o versículo, para poder ver o filme, junto com o capítulo, o versículo, poder pregar o evangelho. Isso é normal. Tem gente hoje, esse menino Nutella hoje não sabe o que é isso, né? Mas o cristão aí, raiz antigo sabe, né? Os de hoje não sabem. Então por isso que eles até criticam, me criticam aí. Mas eu falo a verdade. Não sou igual esse daí, que fica aí brincando com a palavra do Senhor, né? Esse cara aí, o rapazinho mirim, não vou falar o nome dele, né? Outro também, minha nova, né? Junto com eles. Não sou igual a eles, né? Sou melhor do que eles, porque eu ando na verdade e falo a verdade, né? Doa quem doeu, falo a verdade, né? Abertamente, claramente, para o Brasil e para o mundo, né? Eu não tenho medo de ninguém, eu tenho temor a Deus, eu tenho respeito ao Senhor dos Exércitos. Então eu não tenho medo de ninguém, né? E eu falo mesmo que é falar, né? Que Deus colocar na minha boca, eu falo, né? Tem muita gente gostando de mim, por causa de quê? Porque aqui eles aprendem muita coisa, né? Teu irmão aí que é de São Paulo, São? De São Paulo também, Irmão de São Paulo. É Samuel, Samuel, ele fica até, um alô pra ele aí, né? Irmão Samuel, né? Ele fica assim, nunca sabia tanta coisa da Bíblia, tô aprendendo agora, né? As outras igrejas não ensinam nada, né? Ele falou até na palavra, eu sou ignorante nessa sabedoria, eu não sabia disso. É o Wagner Ferreira que falou, É o Wagner Ferreira, né? E falou, nunca sabia sobre a Bíblia, eu estou aprendendo a palavra do Senhor. Eu estou aprendendo mais agora com vocês, né? Porque ele está vendo a diferença do evangelho genuíno, antigo, com o evangelho de hoje, né? Tem muita diferença, né? Então, ele está vendo diferença, não só ele, né? Irmão Almeida, de BH também, né? No sítio, gosta muito, né? Irmão Ferreira e outro, qual o outro? Do Rio de Janeiro? Osias Costa do Rio de Janeiro e Osias Costa do Rio de Janeiro também fala também, né? Assiste muito aqui nossos vídeos, né? E fala, é totalmente diferente do evangelho de hoje. O de hoje não ensina nada, gente. Aquilo ali, gente, é só dinheiro. Eles ficam fazendo que é teatro para arrancar o seu dinheiro, arrancar o dinheiro do outro, o suor seus. E vocês ficam aí trabalhando, saindo de madrugada, andando, aguentando saco, humilhação de patrão, que eu também já trabalhei para empresa aí, já fui funcionário, então eu já aguentei muita humilhação aí para poder arrancar seu dinheiro suado e dar para eles poderem ostentar com carro de luxo, casa de luxo, helicóptero de luxo, mansão de luxo, né? Tem até emissora de televisão aí, famosa, né? Então, mas não tem nada de Deus ali, né? Quando eles partirem dessa para melhor, eles vão queimar no lago de fogo eterno. Por quê? Porque estão usando a fé de vocês, estão brincando com a palavra do Senhor, não estão pregando o evangelho, né? Não estão salvando almas, né? Não está nem para o povo, né? O povo hoje é escravo de dar dinheiro para eles, né? E eles lá, com aquela vida de luxo, né? Hoje nós temos aí um país rico, né? Mas o povo é miserável na palavra do Senhor, não tem conhecimento, né? Não tem sabedoria, não tem ensinamento, né? Por causa deles. Eles ensinam a doutrina errada, né? Palavras erradas, falsa profecia, falsa revelação, falsa cura, falsos expulsos de demônio, né? São homens adeptos a Satanás, né? Que não faz a vontade de Deus, está fazendo a vontade do diabo. Então são homens impuros, né? Que faz de qualquer maneira o evangelho, né? Só por dinheiro. Hoje não tem a palavra do Senhor, né? Igual eu conversei com o irmão, ele tá falando, a igreja de hoje virou bagunça mesmo. Até ele tá aí no campo, pequeno para ir ver a palavra do Senhor, por causa de quê? Ele tá percebendo que as igrejas grandes hoje tá bagunçado, né? Por causa de quê? Porque ele já é de campo, gente. Irmão Ferdinando já era homem de campo, né? Nós era homem de campo antigamente, nós ia Alvinópolis, Pontal, e depois nós ia Bar de Fátima, para Bar de Fátima nós ia na sede. Então nós não gostávamos muito de sede. Então ele já era homem de campo. Ele realmente está indo mais para o campo, porque está percebendo que lá está mais a palavra do Senhor, né? Que lá o povo é humilde, o povo busca Jesus de coração, corpo e alma e espírito, né? Então ele está percebendo e falou comigo, né? Realmente as igrejas grandes hoje não estão com nada mesmo, não, é só dinheiro,
né? Eu tô indo mais é pro campo, nós ia antigamente, né? Por causa de que tá percebendo que não tem nada, e ele é espiritual, né? Ele tá percebendo que não tem nada nas igrejas grandes, né? Eu já fui muita igreja, gente, mas é morta, é fria, não tem Espírito Santo, né? Aqueles louvores lá é frio, é igual a geladeira, aquelas pregações são frias, aquelas revelações são frias. Já fui em igreja grande de BH, né? Eu cheguei lá cheio de Espírito Santo, mas percebi que não tem. Não tem. É só enganação, né? Eles têm fama aí, status, redes sociais, né? Aparecem em jornais, telejornal, mas não tem Deus. Não tem Deus, não tem nada, né? Então eles não vão morar no reino dos céus. Eles estão morando na terra, mas nos céus não vai. Não vai. Por quê? Está enganando os povos, né? Está usando a palavra aqui do Senhor para poder enganar esse povo fora. Mas o povo está acordando muito tarde, que estão muito ricos, mas está acordando, né? Através dessa igreja está acordando. Não só essa igreja, também as pessoas também que são dessa igreja, eles estão denunciando esses falsos profetas, né? Estão falando, eu saí da igreja porque assim, sabe, né? Só dinheiro, enganação. Então o povo também está denunciando os falsos profetas, né? Porque o povo vai tomando raiva, vai tomando nojo de enganação. Que quem é espiritual sabe quem é carnal, que não é. Conhece na hora, né? Então a pessoa espiritual, ela parte fora. Não, aqui não é meu lugar, porque aqui não tem Espírito Santo aí. Se eu não estou andando com o Espírito Santo, estou andando nas trevas. Então quando está nessas igrejas, está nas trevas, né? Então, gente, então busca Deus, né? Vai campo pequeno, né? Igreja boa é pequena, de barro, de lá tá Deus, né? Então vai essa igreja pequena, né? Campo pequeno. Ah, irmão, tá lá, a igreja chove lá, barro entra na igreja, não tem nada a ver. Deus tá ali. Ali tá os irmãos de verdade, né? Ah, que o telhado lá molha tudo, mas Deus tá lá, né? Deus tá lá. Depois você vai uma mensagem pro Simão no WhatsApp. Ah, tá bom. Acho que é Lucas. Então, gente, Deus está ali, né? Deus está ali. Deus está na simples criatura, que é o ser humano. Está ali, aquele homem simples, né? Está ali abrindo com a igreja, orando, louvando. Deus está ali. Deus não está num lugar grande, não, né? Porque o homem hoje que tem dinheiro, esses pastores ricos aí, eles estão só pensando no dinheiro. Ah, quanto que eu vou arrecadar mês que vem? Quanto? Tá nem aí, né? Eles pregam ali só para poder enganar, disfarçar. O negócio deles é dinheiro, né? Dinheiro para eles viajar para os Estados Unidos, dinheiro para eles poder comprar aquelas roupas caríssimas, né? Rolex, tá rolando em BH lá até negócio de Rolex, relógio caro, né? Pessoas não tiver dinheiro na hora, dá até Rolex, lugar do dízimo, coisas valiosas, tá assim, tá barganhando com o povo, né? Com Deus não tem barganha não, tá barganhando com o povo, a salvação. E tem uma igreja lá grande também, que tá também, o povo tá dando carro, né? Pegando o carro e dando para o pastor, e o pastor tá pegando o carro e vendendo a preço de mercado para outro comprador, né? Tá uma bagunça, e fora tá uma bagunça. É por isso que a gente tá avisando vocês, acorda, desperta, 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 pode que precisa não ficar dormindo, né? Porque eles serão condenados ao inferno, junto com o anticristo, será condenado junto com o diabo, entendeu? Eles serão condenados, lago de fogo eterno, e vão queimar o resto da vida, né? Nunca mais vão sair lá, né? Por quê? Tá usando o povo tipo marionete, arrancando o lã, o couro, né? Aquele dinheiro suado, sagrado, ser pai de família, mãe de família, né? Pessoas que precisam e não tem para poder comprar um alimento, vai dar dinheiro para esses vagabundos. E os vagabundos compram carro de luxo, casa de luxo, helicóptero de luxo, e vocês andando a pé, chinelo, pegando um ônibus que quebra, um ônibus que dá problema, e vocês aí levam prejuízo, né? Então Deus não está agradando desse povo, né? Que Jesus já visitou, desde a época que foi pregado o evangelho, o primeiro evangelho, falou sobre esse povo, não é o povo dele. Eles usam ali, gente, o nome de Jesus é só um título, né? Mas não está nem para Jesus não, e nem para o povo, né? Então eles não amam Jesus, eles amam o dinheiro, né? Eles, dá aí 100 pessoas de R$1.000, né? E dá o quê? Dá uns 10 mil mais ou menos, né? Se eu não enganei aqui, 100 pessoas dá o quê? Dá
10 pessoas, dá 100 mil reais. 100 mil reais, gente, tá vendo? Aí eles levam o seu dinheiro. Ah, dá não sei o que Jesus mandou. Jesus não mandou nada. Jesus, quando pregou o evangelho, ele não pediu dinheiro, não. Jesus não pregava nem em templo. Jesus pregava no ar livre. Ele pegava na sua cidade, pregava lá, e pegava o barco e atravessava o mar, queimar brabo, né? Aqui, ó. Vocês veem aqui, ó. Isso aqui é o mar, gente, ó. Aqui é a terra. Essa parte aqui é terra, ó. Jesus andava aqui também a pé, pregando o evangelho. Ó, aqui pra vocês verem, ó. Isso aqui é o mar, gente, ó. Isso aqui é a parte de terra, né? As matas e a parte de terra. Jesus andava assim, né? E não tinha conforto, não. Aqui, ó. Palestina, ó. Ó o mar aqui, ó. Ó, mar Mediterrâneo aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Ó o mar aqui, ó. A parte de terra, né? A parte de mata. Império Babilônico, né? Tá vendo, gente? Ó, aqui, ó. Ó, Reino Unido. Mar Mediterrâneo, Êxodo. Tá vendo, gente? Aqui, ó. Então Jesus, ele pregou o evangelho para o mundo inteiro. Porém, Jesus estava cansado. Por quê? Porque a nação é muito grande, gente. A nação naquela época já era grande, né? Os primeiros povos daquela época eram muito grandes. E Jesus ensinou os apóstolos a caminhar com ele para poder continuar na obra dele, né? Os apóstolos, depois Jesus partiu, os apóstolos foi fazer a obra do Senhor, né? Esses mares aí, gente. Então, a Bíblia realmente, gente, ela tá pequena, ela é maior ainda, né? Então, Jesus pregou muito evangelho, curou muitas pessoas, né? Libertou muita gente do vício, né? Então, expulsou muitos demônios do corpo de uma pessoa, né? Simão agora ficou com a palavra do Senhor. Simão depois também, a gente vai dar o testemunho dele aqui, da jovem de ontem, né? E fica agora, porque senão fica tarde, Simão tem que orar meia-noite. Glória ao Senhor, né? Aleluia. Não sabia que... Aleluia. A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Mais uma vez, a paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Esteja com vocês aí que são inscritos nesses dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Mensagem de Fogo Fé. Hoje tem um testemunho lindo aí, né? Mas depois da pregação que eu falo. Jeová é louvado pela sua bondade, poder e justiça, a vaidade dos ídolos. Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor. Louvai, servo do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos atos da casa do nosso Jeová. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel, para seu tesouro peculiar. Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Jeová está acima de todos os deuses. Tudo que o Senhor quis, Ele o fez nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva, tira os ventos dos seus tesouros. Foi ele quem feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais, que operou sinais e prodígios no meio de ti, ó Egito, contra Faraó e contra seu servo, que feriu muitas nações e deu a morte a poderosos reis, a Sião, rei dos amorreus, em Og, rei de Bazã, e a todos os reis de Canaã,
e deu a sua terra em herança. Em herança a Israel, seu povo. O teu nome, ó Senhor, permanece perpetuamente, e a tua memória, ó Senhor, de geração em geração. Pois o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá em atenção ao seu servo. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos de homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvido, mas não ouvem. Nem há respiro algum nas suas bocas. Semelhante a eles se tornam os que o fazem, e todos que confiam neles. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor, vós os que temeis ao Senhor. Louvai ao Senhor. Bendito seja o Senhor, desde Sião, que habita em Jerusalém. Louvai ao Senhor. Está vendo? Aqui não adorem mais de escultura nenhuma, igual está falando aqui, igual Davi está falando lá. Os ídolos das nações são prata, ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvido, mas não ouvem. Nem há respiro algum nas suas bocas. Semelhante a eles se tornam os que os fazem, e todos que confiam neles. Está vendo, meu irmão? Aqui não adorem mais escultura nenhuma. Volta a falar, não foi mais escultura que deu vitória para essa igreja. Não foi mais escultura que deu bênção para essa igreja. Não foi nenhuma imagem de escultura nenhuma. É a fé que está escrito aqui no altar. Igual o nome da igreja é. Sede da igreja pentecostal, ministração de fogo, fé. Então foi a fé deste ministério que abençoou toda essa igreja, que abençoou toda a minha vida, e que abençoou também, eu tenho um testemunho para contar aqui também, que foi a minha fé que abençoou. Ontem, quando eu fiz a oração para Rio Casca, para as pessoas novatas, que está chegando pessoas novatas todos os dias, né? Aleluia, pessoas novatas, são evangélicos, e a outra lá, aleluia, parece que não é evangélica, né? Aleluia. Mas eu fiz a oração aqui, pedi oração, 2 casais do Rio Casca, né? Aleluia. Fiz oração, né? Aleluia, para a mulher aqui que estava na cama do hospital, grave, entubada, né? Com as mãos tudo jogadas do lado de cá, do lado de lá, né? E quando eu fui saber, hoje à tarde, a hora que eu estava fazendo oração também para outras pessoas também, de Jiquiri, quando eu fui saber hoje, né? Aleluia, mandou o áudio falando e mandou a foto. Ela já saiu da intubação, já está na outra cama já melhor, já, aleluia, do hospital. Aleluia, tá vendo? Já saiu da intubação. Eu falei que o Senhor ia quebrar a maldição. Foi revelado aqui que o Senhor já estava quebrando a maldição e quebrou, né? E já saiu da intubação, né? Só para vocês entenderem na foto, vou dar aqui vou dar um exemplo aqui, tava assim, ó, toda jogada lá. Ó. Tava assim, ó. E hoje já tá bem mais melhor assim já, ó. Diferença, né? Dá assim deitado, intubação, né? A diferença tá toda lá. Um barrigão assim. E a diferença de hoje tá bem mais calma assim, ó. Sem intubação. Tá vendo? Tá mais calmo. Aleluia. Sabe o que é calma? É Jesus operou um milagre na vida dela. Aleluia. Aleluia. Diferença de, né, as mãos estendidas, né? Na intubação, com a cabeça para trás. E agora tá assim, ó. Calma, né? Aleluia. É o Jesus daqui, ué. É o Jesus daqui que curou ela, né? Aleluia. É o Jesus daqui que tá tocando nela. E agora ela vai levantar, eu creio que ela vai levantar agora para sair, né? Já saiu da coisa grave, né? Tava em coisa grave. Já saiu de coisa grave. Para ficar calmo, é Jesus que calmou, né? Aleluia, a oração daqui, né? Aleluia. Então, meu irmão e minha irmã, aleluias. Até, aleluia, não sei se são amiga ou parente, né? Aleluia. A irmã falou assim, a sua oração valeu, pastor. E foi ontem e hoje aí. Já saiu da intubação. Aleluia. Viu? Aleluia. Já está bem melhor.
Está com uma aparência bem melhor mesmo. Aleluias. Que eu vi porque ontem estava aparência ruim, hoje está aparência boa. Né? Aleluia. A pele está mais lisa, mais boa, mais clara, porque é Jesus que clareou a pele dela, né? Aleluia. Para melhorar, né? Aleluia. Então, meu irmão e minha irmã, esse é o testemunho lindo que eu tenho hoje para contar também, né? Aleluia. Então o Senhor está operando milagres aí para lugares longe, através dessa igreja. O Senhor está operando milagre. Aleluia. Eu não duvido da revelação minha, eu não duvido das profecias, eu não duvido das visões que o Senhor mostra aqui. A igreja aqui é séria, minha vida é séria, meu irmão, minha irmã. Quando eu falo que vai acontecer coisa boa, vai acontecer. Né? Aleluia. Quando eu profetizo que vai acontecer, vai. Aleluia. Tanto o bem como o mal. Aleluia. Se vai acontecer o bem, vai acontecer. Se não vai acontecer, está na mão do Senhor. Né? Então é assim que funciona aqui. Aleluia. Então, mas as orações daqui não falham, não. Aleluia. Tem que ter fé. Por exemplo, tem que ter fé. Já parou a pensar, a pessoa sai de intubação de ontem para hoje? Não é qualquer um que sai, não. Aleluia. Né? É Jesus daqui que tirou ela da intubação. Aleluias, né? É Jesus Cristo. Você está assim que é fácil sair de um dia para outro? Eu não quero que saia, não. Tem que ficar agarrado, é mais de meio, mais de ano. Entubado. Aleluia. Né? Já está bem melhor assim, já está bem melhor, já. Não está deitado assim, já está bem assim, já. Né? Aleluia. Jesus já está colocando em pé, aleluia. Né? Estava muito deitado, agora já está assim, bem melhor. Barriga inchada, hein, né? É, tá de barriga inchada. Estava grave, vocês nem me lembram que estava grave o negócio. Mandou foto, tudo e tanto. Estava grave. A irmã já mandou o áudio aí, né, falando que a oração valeu, que o milagre aconteceu na vida dela lá. Da amiga dela aconteceu lá. Aleluia. Né? Aleluia. E Jesus vai operar mais milagre ainda aí. Aleluia. Porque essa igreja aqui é de milagres, né? Aleluias. Essa igreja aqui é de milagres. Aleluia. O Senhor está operando milagre. Eu estou feliz porque uma pessoa sai de intubação de ontem para hoje. Aleluia. É um milagre grandíssimo, né? A mulher sair da intubação. Aleluia. Estava todo como maquinado mesmo, né? Estava tudo ligado, tudo cheio de máquina ligado, né? Eu e o Ricardo viu que, né, Ricardo? Tudo cheio de máquina, tudo ligado aqui. Hoje não, já está menos. Aleluia. Não tem nada aqui ligado, mas está menos, né? É o Jesus daqui que operou o milagre, né? Na verdade, lá no Rio Casca está acontecendo milagre, ó. É aí no Rio Casca aí, ó. Eu sei porque tem pessoas assistindo de Rio Casca, é de Rio Casca aí, ó. Através dessa igreja aqui está acontecendo milagre nas suas vidas. Por isso que eu falo que é sério. Esse ministério é sério. Essa obra é séria. Aleluia, minha vida é séria. Eu quero o bem de vocês. Eu não quero o mal para vocês. Eu quero o bem de vocês. Essa igreja também quer o bem para vocês. Porque são muitas pessoas que pedem oração constantemente. São muitas pessoas pedindo oração urgentemente. Está vendo como Jesus operou o milagre aqui? Minha irmã, meu irmão, minha amiga, minha amiga. De ontem para hoje a mulher, né, já saiu da intubação. E já está na outra cama, né? Aleluia, ou seja, para voltar para casa, né? Aleluia. Jesus está cuidando dela, aleluia. Em breve, ó, vai estar caminhando e fazendo as coisas dela, né? Aleluia, que ela sempre quer fazer, né? Aleluias. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus está operando milagre, isso é milagre, né? São testemunho bonito, já acontecendo, já saindo da intubação, é um testemunho bom, aleluia, porque tem pessoas que não saem da intubação fácil, né? E já saiu e está abençoada lá, e Jesus vai fazer ela andar mais ainda, correndo com vitória e com bênção, né? Aleluia. Porque eu creio que Jesus daqui já está indo de encontro com ela lá, para ela fazer as coisas dela que ela quer fazer, né? Então, mas Jesus operou um milagre lá no hospital, tá vendo? Lá dentro do hospital. A oração daqui, e Jesus operou vitória no hospital, né? E o milagre também está chegando no Rio Cascaí, né? Aleluia. Então tenha fé, meu irmão, minha irmã. Tenha fé, não duvida que o Senhor vai abençoar as suas vidas. Eu já li a palavra, já li a pregação. A pregação de hoje
Jeová é louvado pela sua bondade, poder e justiça, a vaidade dos ídolos. E igual a palavra fala aqui, ó. Vós que assistir na casa do Senhor, nos atos da casa do nosso Jeová. Tá vendo? Igual que assistir na casa do Senhor. Todos os dias que eu assisto o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de segunda a domingo, 7 horas da noite, na casa do Senhor, porque aqui é a casa do Senhor. Aqui é a casa de fé. Aqui é a casa de quem crê vai sair com milagre. Quem crê vai acontecer a bênção. Quem crê a vitória vai acontecer. Quem crê vai ter a vida eterna. Quem crê vai ser transformado. Quem crê vai ser liberto. Quem crê vai mudar de vida. Quem crê vai ter sucesso. Quem crê aqui vai ter fama. Quem crê aqui vai ter uma vida edificante e estruturada. E vai ter uma vida cheia de luz e cheia de paz, cheia de alegria. Aleluia. E o Senhor vai sustentar a alma e o corpo. Aleluia. Então, creia, confia, determina, creia junto com o pastor Simão Santo, creia junto com essa igreja. Porque ainda o Jesus daqui opera milagre ainda. O Jeová daqui opera milagre ainda. O Espírito Santo daqui opera milagre ainda. É só crer, acreditar, confiar que as suas vidas vão mudar aí junto com essa igreja. Aleluia. Tá vendo? Já estou feliz já com um testemunho desse, né? Fiz oração ontem e hoje à tarde recebi esse áudio que a mulher já saiu da intubação, já saiu da situação grave, já está bem melhor, né? Aleluia. Tá vendo? Ô glória. É o Jesus daqui mesmo, né? Então, meu irmão, minha irmã, por isso que eu não paro essa obra. Não paro essa obra de nada mesmo. Todo dia cultuando aqui, né? Aleluia. Mandar um alô aí para Andresa aí, né? Andresa aqui tem culto todos os dias, Andresa, de Ponte Nova que eu tô falando. Andresa de Ponte Nova, agora mandou uma mensagem lá no Face, lá, perguntando os dias do culto. Os dias do culto é de segunda a domingo, 7 horas da noite aqui. Todos os dias tem culto ainda, tá? Pode vir que as portas estão abertas aí para você e para sua família aí, pode vir aí, tá? Que as portas estará abertas para você, tá bom? Pode vir com você, com sua família aí, que vai ser muito bem recebido vocês aqui. Então, meu irmão, tá vendo como é que o Senhor está operando milagre? Eu estou feliz até agora, né? Aleluia. Eu já vi tantas bênçãos o Senhor abençoar, mas igual o Senhor está abençoando agora, eu estou ficando mais feliz ainda, né? Aleluia. É igual a outra mulher também de Jiquiri, né? Ela não está precisando usar lá, agora ela falou assim, tá lá, né? Aleluia. Então já está recebendo milagre também da saúde também. Hoje ela pediu oração só para outras partes que vieram acontecer, né? Aleluia. E creu aqui na oração e acreditou na oração que é a irmã, né? Aleluia. Então o Senhor já está tirando pessoas do pior, né? Das doenças pior, das coisas graves pior. E Jesus está dando vitória, está dando bênção. É só essa igreja que está fazendo essa diferença acontecer. Aleluia. Entendeu, minha irmã, meu irmão, e meu amigo, minha amiga? Então tudo aqui é real e verdadeiro, está tudo no WhatsApp, os áudios, as fotos, tudo aqui é real e verdadeiro. Os milagres aqui é verdadeiro, aqui não tem ninguém brincando. Aleluia. Eu sempre falo, aqui não tem moleque para brincar com ninguém. Aleluia. Aqui tem um pastor sério, que leva o evangelho sério, que leva a palavra sério. Os fãs já me conhecem, Ricardo já me conhece, né? Já sabe que aqui é sério, minha vida é séria. Eu quero o melhor para vocês também, do outro lado aí. Aleluia. Mas tem que crer junto comigo. Se crer, verás a glória do Senhor. Verá um milagre acontecer. Verá, milagre passar rápido assim, Aleluia. Vai ser curado na hora. Aleluia. Então, fica na bênção aí, que eu estou na bênção aqui, em nome de Jesus. Vamos agradecer, né? Soberano Jeová, Jesus Cristo, precisamos agradecer por este culto nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa somente meus inscritos e os que estão chegando também. Abençoa toda a vida deles. Amém e amém. Madrugada estarei de volta com força completa. Mas tá vendo aí como é que a obra aqui tá ficando mais abençoada, né? E daqui vai ser para melhor, tá? E daqui para melhor agora. Aleluia.